a todas e todos. Estamos dando início aqui ao ciclo de seminários Cultura, Cidadania e Democracia. Estamos falando aqui do Espaço do Conhecimento da UFMG, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Eu gostaria de começar lendo um trecho da nota da nossa reitoria da UFMG, sobre a greve em curso na nossa universidade. Eu cito: a UFMG reconhece a legitimidade e considera justas as reivindicações dos servidores técnico-administrativos em educação e docentes junto ao governo federal. Greve é um direito constitucional da classe trabalhadora e compete aos sindicatos e a cada servidor a decisão de como e quando exercê-lo. Empenhado na manutenção do diálogo e da gestão democrática, este reitorado tem realizado reuniões com o comando de greve dos docentes e dos técnicos administrativos e acompanhado de perto as demandas e as negociações, procurando dialogar e estabelecer consenso para garantir os serviços essenciais próprios de cada unidade e órgão. Fecha a citação. Dessa forma, então, a Pró-Reitoria de Cultura da UFMG, que está realizando esse evento junto com o Ministério da Cultura, a Pró-Reitoria considera que a realização desse seminário foi necessária neste momento, apesar da greve, para não haver maiores prejuízos em relação à sua execução financeira, uma vez que a produção desse evento estava em andamento antes do início da greve. Bem, por isso também o formato do seminário foi adaptado. O grupo de convidados e debatedores está reunido aqui presencialmente em um pequeno auditório do Espaço do Conhecimento da UFMG. O público poderá acompanhar a programação transmitida ao vivo pelo canal YouTube da Pró-Reitoria de Cultura, que se chama Cultura UFMG. Quem está assistindo sabe disso. Bem, o ciclo de seminários Cultura, Democracia e Cidadania, que começa hoje, tem como objetivo ampliar o diálogo entre pesquisadores de cultura e agentes culturais e gerar subsídios teóricos nesse campo, em suas várias facetas, nos contextos brasileiro e latino-americano. Realizado pela UFMG, através de sua Pró-Reitoria de Cultura, e pelo Ministério da Cultura, através da Secretaria de Formação, Livro e Leitura, os seminários que compõem o ciclo serão transmitidos ao vivo. Após a realização do seminário, serão editadas as palestras e mesas redondas e difundidas através das redes de cultura das instituições públicas de ensino superior, dos municípios e dos agentes culturais. Esse primeiro seminário, ele se chama Cultura, Democracia e Cidadania, mas ele tem o foco no seguinte tema: formação de agentes culturais. Ele abordará as políticas públicas de cultura e a concepção, a gestão e a produção de programas, projetos e ações culturais, com o intuito de contribuir para a atualização dos agentes em relação às diretrizes de políticas públicas nacionais e para a aplicação dos recursos decorrentes da Lei Paulo Gustavo, de caráter emergencial, e da Política Nacional Aldir Blanc. Como sabemos, a PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, ela foi instituída em julho de 2022. Com recursos previstos até 2027, a PNAB busca estruturar o sistema federativo de financiamento à cultura mediante repasses da União aos demais entes federativos de forma continuada. Diferentemente das ações da Lei Aldir Blanc I e da Paulo Gustavo, LPG, que tinham caráter emergencial, projetos e programas que integrem a Política Nacional Aldir Blanc receberão investimentos regulares. Fomento que será repassado a ações culturais por meio de editais para trabalhadores e trabalhadoras da área cultural,
bem como pela execução desses recursos de maneira direta. A execução de editais para distribuição da verba é responsabilidade dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Além de lançar chamamentos públicos voltados às trabalhadoras e aos trabalhadores da cultura, os entes podem executar os recursos nas políticas culturais de forma direta. Serão recursos anuais de 3 bilhões de reais entre 2023 e 2027. É para pensarmos sobre esse momento da política de fomento público à cultura que realizaremos esse seminário. O objetivo é poder contribuir para o aperfeiçoamento dessa política, em especial em sua aplicação nos contextos locais, municipais, buscando dialogar com os trabalhadores da cultura, com os agentes culturais, artistas, gestores, produtores e formuladores de políticas. O momento é especial por se tratar de uma nova política. A tarefa é muito grande para todos os envolvidos, todos os entes federados e todos os trabalhadores da cultura. Esse seminário é uma ação para somar esforços, reunindo pesquisadores do campo e agentes culturais para pensarmos em perspectivas diversas. Nesse primeiro seminário teremos, então, além dos palestrantes, um grupo de debatedores convidados que estão aqui hoje presentes. Eu e Mônica Ribeiro, pró-reitora adjunta de Cultura, gostaríamos de agradecer ao Ministério da Cultura, da sua Secretaria de Informação, Livre e Leitura, em especial na presença do secretário Fabiano Piuba, que está aqui conosco hoje, a Naine Terena e ao Rafael Maximiliano, que viabilizaram a execução desse projeto. Agradecer aos convidados, palestrantes, Lia Calabre, da Fundação Casa de Rui Barbosa, Ministério da Cultura, Albino Rubim, professor e pesquisador da Federal da Bahia, José Márcio Barros, professor e pesquisador da UENG da PUC Minas, a Isaura Botelho, professora e pesquisadora, a Luiz Augusto Fernandes Rodrigues, professor e pesquisador da Federal Fluminense, Alexandre Barbalho, professor e pesquisador da Universidade Estadual do Ceará, a Fernanda Vidigal, diretora da Agentes Produções Culturais, a Aline Garcia, diretora da Mostra Tiradentes em Cena, e a Maria Helena Cunha, gestora cultural, professora e pesquisadora. Também aos debatedores que estarão conosco, nem sempre em todos os momentos, mas virão, são Altemar Gomes de Monteiro, da Universidade Federal de Minas Gerais, Cida Falabella, atriz, diretora teatral, ativista cultural, vereadora pelo PSOL na Gabinetona, em Belo Horizonte, Cida Moura, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Daniela Eufrásio, diretora de cultura da Universidade Federal de Alfenas, Unifal. Fabrício Fernandino, diretor do Centro Cultural da UFMG. Fernando Rocha, diretor do Conservatório da UFMG. Francisco Brinatti, pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de São João del Rei. Gabriela de Lima Gomes, professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Júlia Giovanni, diretora do Espaço Artístico da UFMG. Heloísa Marina, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Patrícia Franca, diretora do Campus Cultural da UFMG. Raquel Leite, diretora de Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto. Rosi Bechler, diretora de Cultura da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Cibele Diniz, diretora do Espaço do Conhecimento da UFMG, Andréa Falcão, professora da Instituto Federal do Rio de Janeiro, e Diná Marques Pereira e Tobila Souza, coordenadoras da Pró-Reitoria de Cultura da UFMG. Um agradecimento especial ao Espaço Conhecimento e seus colaboradores, através da diretora Cibele Diniz e de Fabiane Silva, sem quem a gente não estaria aqui hoje operacionalmente falando. Também a nossos bolsistas que estão atuando na comunicação, produção e presentes aqui conosco nos debates. A BH em Libras e a Castelo Multimídia.
Passo agora, então, a palavra para a abertura desse ciclo de seminários ao secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Fabiano Piuba. Antes disso, Fabiano, faço uma pequena apresentação de seu percurso. Fabiano é doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará e mestre em História pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Professor, escritor, historiador e gestor cultural, Fabiano Piuba foi secretário de Cultura do Estado do Ceará de 2016 a 2022, presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura entre 2017 e 2018, presidente do Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura do Nordeste entre 21 e 22, sendo coordenador da Câmara de Cultura do Consórcio Nordeste. No Ministério da Cultura, ocupou o cargo de diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas entre 2019 e 2011 e depois em 2014, além de coordenador geral de articulação federativa do programa Mais Cultura em 2008. Entre 2012 e 2013, esteve como diretor de Leitura, Escrita e Bibliotecas do CERLAC Unesco, organismo internacional ibero-americano com sede em Bogotá, Colômbia. Fabiano, é um prazer tê-lo aqui conosco, ao vivo agora, através da nossa rede, e um agradecimento especial a esse apoio para que possamos organizar esse ciclo de seminários. Então, vou começar aqui com a minha audiodescrição. Eu sou um homem mestiço, de pele branca, cabelos grisalhos, um pouco deixando a barba crescer. Estou vestido de camisa preta e um colar indígena tremembé, lá do meu querido Ceará. Bom, primeiro eu quero iniciar parabenizando a iniciativa da Universidade Federal de Minas Gerais pela criação de uma pró-reitoria própria de cultura. A gente sabe que são poucas universidades federais no Brasil que têm uma pró-reitoria própria de cultura, e a Universidade Federal de Minas Gerais, nesses últimos anos, criou essa pró-reitoria, o que dá um lugar mais de centralidade, estratégico para a cultura no ambiente acadêmico, mas também formativo, artístico, cultural, dentro da universidade, né? E então é com muita alegria, né, que quando o Fernando Mencarelli, né, que é o pró-reitor, nos procurou para buscar parcerias com o Ministério da Cultura, esse elemento foi importante, né, para algo que a gente está pensando, que é um projeto, um programa aqui na Secretaria de Formação Cultural, Livro e Leitura, que é o que a gente chama da Rede Universidade em Movimento, que são universidades que têm trabalhado conosco na perspectiva tanto da formação como também da produção de conhecimento, pesquisa, né? Bom, dito isso, né, esse seminário que traz o título de Cultura, Democracia e Cidadania, né, enumera bem, né, 3 palavras ou 3 conceitos importantes para a política cultural, né? Nesse sentido, eu quero destacar que das naturezas da cultura ou das naturezas do próprio Ministério da Cultura, a primeira natureza do MINC é exatamente a natureza da democracia. O Ministério da Cultura ele foi criado em 15 de março de 1985, no primeiro dia do governo Sarney, no processo de redemocratização do Brasil. Portanto, essa primeira natureza do MINC é a democracia, né? E não por acaso o MINC foi extinto, né, como o primeiro ato do então governo, né, Bolsonaro, né, do inominável e do inelegível também. E a gente compreende que não se tratava apenas de um confronto estrutural às artes e à cultura, à extinção do MINC naquele momento, né, que foi brutalmente criminalizada em seu governo. A extinção do MINC fazia parte de um ataque sistemático ao Estado democrático de direito, pois não há democracia sem liberdade de criação e sem diversidade cultural. A natureza do MINC é a democracia porque seu exercício pleno passa pelo direito à cultura. Então, nesse sentido, um dos primeiros atos do presidente Lula foi justíssimo, a recriação do Ministério da Cultura através do decreto número 11.336, de 1º de janeiro de 2023, no primeiro dia, né, do seu terceiro.
É evidente que são muitas as naturezas próprias do Ministério da Cultura, como as naturezas da criação, da diversidade, da cidadania, da educação, do pertencimento, da memória, do patrimônio, da economia, da acessibilidade, da formação, da comunhão, da solidariedade, da alegria, da esperança, do cultivo e do cuidado, né? Mas enfatizemos aqui nesse seminário, né, a natureza democrática do MINC, a natureza democrática da cultura. E o papel do MINC, e portanto da própria cultura, no fortalecimento do Estado democrático de direito. Ou seja, para além do fomento, a cultura como ser e estar no mundo. A cultura como possibilidade de atribuir sentidos e significados, atribuir valores e cosmovisões de mundo. O lugar da cultura, naquilo que muitos de nós chamávamos em 2022 da refundação do Brasil, a partir da imaginação, da criação, da invenção, da produção, da difusão, da circulação e do saber fazer viver artístico e cultural. Em outras palavras, temos que fazer política cultural, mas substancialmente fazermos também cultura política. Essa é uma primeira questão que eu quero enfatizar aqui nessa nossa primeira conversa. O papel da política cultural, mas também o da cultura política. E aqui até recomendo a leitura de um texto do nosso querido Alexandre Barbalho, que traz essa analogia, essa reflexão entre a cultura política e a política cultural, né? Bom, diante desse preâmbulo, né, da dimensão da democracia, né, da compreensão de que o exercício pleno da democracia passa pelo direito à cultura, eu quero compartilhar com vocês uma ideia de um diálogo entre o Douin antropológico, do Gilberto Gil, e do Douin cosmológico, que é algo que a gente vem pensando nesses últimos anos. Estou escrevendo um livretozinho sobre isso. O Gilberto Gil, em seu discurso de posse como ministro da Cultura em 2003, nos presenteou com o conceito de Douin antropológico. Ele falava que toda política cultural deve expressar aspectos essenciais da cultura do povo e que precisamos fazer uma espécie de Douin antropológico. Aí aqui cito o Gil, massageando pontos vitais mas momentaneamente desprezados ou adormecidos do corpo cultural do país. Enfim, para avivar o velho e atiçar o novo. A partir dessa metáfora genial do Gilberto Gil, tenho pensado na ideia de Douin cosmológico, em confluência com os pensamentos da Ailton Krenak, Davi Copenhague e Nego Bispo, dentre outras pessoas. Pensamentos que rompem com a noção de monocultura da cultura, germinando uma policultura da cultura. Monocultura é latifúndio, é violência, é devastação. A monocultura da cultura é o pensamento único, baseado no patrimônio cultural do Ocidente colonizador e devastador. Já a policultura da cultura tem um sentido das roças indígenas e quilombolas, cultivando várias espécies, como é próprio da nossa diversidade cultural e das cosmovisões do mundo. Nessa vereda, se o conceito do Douin antropológico é uma espécie de pontos vitais da sociedade, a partir da reativação da cultura, o Douin cosmológico seria uma espécie de pontos vitais de percepções de mundo para a reativação do espírito em conexão com a cultura e a natureza como bens comuns. Estou propondo aqui, para além dessa dimensão, né, da espécie de um ponto vital da sociedade, a partir da reativação da cultura, a reativação do espírito nessa conexão entre cultura e natureza como bens comuns. O Douin cosmológico conflui com um pensamento de harmonia e de cura. Para lembrar Mariângela Andrade, que é servidora aqui do Ministério da Cultura, e aproveito a oportunidade, né, para dizer que a diretora Naine Terena, né, está de saída do Ministério da Cultura para assumir outros desafios, outras missões no seu campo artístico, né, como curadora e como artista visual, e a Mariângela Andrade, que é servidora aqui do Ministério, vai estar assumindo essa direção, que é uma diretoria de educação artística e formação cultural aqui na Cefli. E o Douin cosmológico conflui com o pensamento de harmonia e cura, como lembra Mariângela, entre cultura e natureza, compreendendo as cosmovisões e percepções que as religam como elementos que compõem o mesmo corpo e ambiente. Juntas, podem qualificar as políticas culturais e ambientais em conexão com a educação,
massageando os pontos vitais de nossos espíritos e de nossa natureza humana, promovendo aquilo que o negubiismo chama de biointeração e o desenvolvimento sustentável. Pensar o Douyin cosmológico é sonhar biomas culturais com os saberes ancestrais da cultura e com as heranças regenerativas da natureza. Memória e futuro na mesma visão de mundo. Pois se a cultura cura, a natureza natura, cultivando a diversidade cultural e deixando florescer a vida da Mãe Terra, com todos os seus seres e espécies, viventes ou não viventes, incluindo a memória dos que já partiram e a utopia dos que ainda vão nascer. Pois as flechas e tambores do Douyin cosmológico estão apontadas para um futuro ancestral, para avivar a natureza e para atiçar a cultura. Por que é que eu trago essa dimensão, né, entre o Douyin antropológico e o Douyin cosmológico, como estamos chamando? Porque é impossível pensar a percepção do direito à cultura e a percepção da cultura no papel do fortalecimento do Estado democrático de direito sem essa relação, né, entre cultura e meio ambiente, ou entre cultura e natureza, né? E para ir finalizando, né, eu gostaria de destacar aqui mais 3 pontos. O primeiro é o que eu tenho chamado de C5. Existe um teclado no nosso computador aqui, que é o F5, que é de atualização, né? E outro livretinho que espero concluir chama C5, que é a cultura em 5 sentidos, né? Que traz a ideia do Sistema Nacional de Cultura, do Plano Nacional de Cultura, do PRONAC, né, do Programa Nacional de Apoio Cultural, portanto, o do sistema, mas muito mais do que ele, a atualização disso é o novo marco regulatório do fomento cultural, que é um projeto de lei de iniciativa de uma parlamentar mineira, né, da Áurea Carolina, que era deputada federal, hoje não é mais parlamentar. Então, esse fomento, esse programa, né, esse marco regulatório de fomento cultural, né, como fosse o nosso Miroski, né? Você tem um marco regulatório que trata do repasse, né, de recursos e de políticas junto às organizações da sociedade civil, tem o Marcut, que é o marco regulatório da cultura, o SNIC, né, e o MEC. Né? A gente esquece que aquele ser que ainda está ali no Ministério da Educação é um ser de cultura, na perspectiva aqui do Ministério da Cultura, do Programa de Formação Artística e Cultural. E o Sistema Nacional de Cultura, ele vai para além do CPF. Eu acho que houve uma abordagem, uma mensagem de comunicação muito precisa, isso com a liderança do nosso querido, então, secretário Roberto Peixe, e que falava que nós tínhamos que implantar e instalar o CPF da cultura, né? O Conselho, o Plano e o Fundo, tanto no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Mas a perspectiva do Sistema Nacional de Cultura, que finalmente foi regulamentada a sua lei, né, ela traz, além do Conselho, Plano e Fundo, outros instrumentos estruturantes, né, dentre eles, né, além do Conselho, Plano e Fundo, os órgãos gestores da cultura, né, as conferências de cultura, as conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional. Acabamos de sair dessa ambiência democrática da Conferência Nacional de Cultura, que trouxe dos municípios e dos estados ali prioridades que serão fundamentais, inclusive, para a construção do novo Plano Nacional de Cultura. As comissões intragestores, a secretária Roberta Martins, ela tem destacado muito, né, nesse momento, a importância de criar a comissão tripartite aqui no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, que é aquela comissão com gestores estaduais e municipais, o sistema de financiamento à cultura, o sistema de informações e indicadores culturais, o SNIC, né, os sistemas setoriais de arte e de cultura, e também o programa de formação na área da cultura, que está sob nossa responsabilidade. Então, assim, no momento em que a gente está tratando aqui de formação, né, de gestores e agentes culturais, né, eu penso, e essa é a determinação da nossa ministra Margarete Menezes, é a compreensão do papel e do lugar central do Sistema Nacional de Cultura nesse momento do terceiro governo Lula e nessa gestão da ministra Margarete Menezes. Há uma analogia, uma reflexão
que o Jefferson Assunção, que é o nosso diretor, inclusive, aqui de livro, leitura, literatura e bibliotecas, onde ele falava que naqueles primeiros momentos, né, do governo Lula, ali na gestão Gil e Juca, às vezes a gente tinha um discurso, mas não tinha um recurso adequado. Então a gente tem que construir bem, né, o discurso e o recurso na perspectiva de uma política cultural, né? Então eu compreendo, né, que nós estamos diante de uma oportunidade ímpar de, ao tempo que temos os recursos da PENAB, como bem colocou aí o professor e pró-reitor Fernando Mencarelli, né, da PENAB, né, mas nós temos o Sistema Nacional de Cultura. Eu tenho feito aqui uma observação de que, se o Sistema Nacional de Cultura andar descolado da PENAB, mas, sobretudo, se a PENAB andar descolada do Sistema Nacional de Cultura, nós estamos fadados ao fracasso. Nós estamos fadados ao fracasso se caso a PENAB não se vincular ao Sistema Nacional de Cultura. Não se trata apenas de repasse de recursos na ordem de 3 bi por ano. Trata-se de políticas culturais, de fomento às artes, de patrimônio cultural e memória, de cidadania e diversidade, de formação artística e cultural, de livro e leitura, de economia criativa e economia da cultura, dentre outras políticas culturais. Não podemos pensar que se trata apenas de repasse de recursos. A PENAB é uma política que está no âmbito do Sistema Nacional de Cultura. Então, esse é um momento estratégico, uma oportunidade ímpar para o Brasil, para nós que somos gestores a nível de município, a nível de estado e a nível federal, para nós que somos agentes culturais, para nós que somos artistas, que esse é o momento do fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura, e um Sistema Nacional de Cultura forte é aquele onde os sistemas estaduais e os sistemas municipais são também fortalecidos em suas instâncias governamentais, institucionais, políticas e sociais. E a CEFLI, ela tem um papel aqui em relação ao sistema, que é exatamente ali um dos eixos estruturantes do Sistema Nacional de Cultura, que é a criação do Programa Nacional de Formação Artística e Cultural. E isso a gente vai estar fazendo de uma maneira participativa, né, com a sociedade e no papel com as universidades. Por exemplo, nós temos TEDs, né, com dezenas de universidades federais no país, e eu não estou falando só da Secretaria de Formação Cultural, Livre Leitura, estou falando aqui do MINC, e a gente está compreendendo isso como uma rede universidade em movimento, compreendendo linhas de formação, né, e de capacitação. Por exemplo, agora no dia 16 de maio, a ministra Margarete Menezes, estaremos acompanhando a secretária Roberta Martins e eu, estaremos lá com o professor Albino Rubim, com o reitor Paulo Miguel, né, e todo um conjunto aí de professores e pesquisadores da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, para uma ação estratégica de formação de agentes gestores culturais, também na mesma perspectiva, Fernando, da democracia cultural e da cultura democrática, formação, e creio que o Albino Rubim, que vai ter uma fala também numa dessas mesas, possa trazer esse programa. E essas ações, elas não podem estar isoladas, elas têm que ser compreendidas em rede, ou seja, uma das linhas da rede Universidades em Movimentos, aqui da Secretaria de Formação Cultural, Livre Leitura do Ministério da Cultura, é a compreensão de que a universidade tem um papel na formação de gestores. Então, a gente vai estar qualificando, né, ali uma linha de formação de gestores, e queremos fazer isso com universidades das distintas regiões do nosso país. Mas, para além disso, a produção de conhecimento e de pesquisa. E vou dar aqui um exemplo concreto. Uma das nossas ações aqui na Secretaria de Formação Cultural, Livre Leitura, é a Rede Nacional das Escolas Livres de Formação Artística e Cultural. Um investimento de 20 milhões, onde foram selecionadas ali na casa de 70 instituições da sociedade civil que atuam com formação artística e cultural, e a gente vai estar fazendo com universidades brasileiras uma ação de acompanhamento, monitoramento, para a geração de informações, indicadores culturais, mas também de estudos de resultados e impactos dessas escolas livres, né, de formação artística e cultural em seus próprios territórios. A universidade tem um papel também de gerar informações, de gerar indicadores, gerar estudos de impactos em torno das políticas
culturais. Uma outra linha também, junto com as universidades, com a Secretaria de Ensino Superior do MEC, que é a possibilidade da gente estar fomentando a implementação de planos de cultura e de arte nas universidades federais, nos institutos federais. E, obviamente, isso estimular para que outras universidades, sejam elas estaduais ou mesmo privadas, possam implementar os seus planos de cultura e também de arte numa parceria no âmbito do sistema MINC, né, com ênfase na Funarte também, juntamente com a presidenta Maria Marighella e o diretor executivo Leonardo Lessa. Né. Para além das ações dos planos de cultura e de arte das universidades, a possibilidade de fomento da rede dos equipamentos culturais das universidades. A gente sabe que as universidades têm ali os seus museus, têm suas bibliotecas, tem seus centros culturais, tem suas orquestras, né, tem ali seus teatros, e a gente quer também, junto com a CESU, a Secretaria de Ensino Superior, estar fomentando a possibilidade de linhas de fomento, né, para as universidades. Estamos aqui em conversas iniciais com o secretário Enilton Menezes, que é secretário de Fomento à Economia Criativa, para que saia a gente criar uma linha, né, Rouanet, porque hoje o decreto de fomento, né, traz a possibilidade de indução, né, incidir um pouco mais sobre as políticas culturais. A gente está querendo criar uma Rouanet para os equipamentos culturais, dessa rede dos equipamentos culturais das universidades. E, por fim, o notório saber e o ciclo de saberes junto aos mestres e mestras da cultura de tradição popular, juntamente também com a Secretaria de Ensino Superior e também com a SECADI, porque envolve aí uma ênfase na aplicação das leis 10.639 de 2003 e da Lei 11.645 de 2011, que trata dos ensinos das culturas afro-brasileiras e indígenas nas escolas. Ou seja, ao estarmos tratando de uma ação como essa, pró-reitor e professor Dr. Fernando Mencarelli, a gente está tratando de uma política mais ampla de formação artística, cultural, mas também de formação de gestores e geração de informações e indicadores para a qualificação das políticas culturais, e seminários como esse são ambientes importantes para essa qualificação. Muito obrigado e agradeço, né, pelo espaço do Ministério da Cultura nesse momento, né, e desejar para todos um bom seminário. Muito obrigado.